Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Concerto de Ideias. Obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a você também que tem feito contato conosco por meio das redes sociais. Os nossos endereços estão aqui, ó, aparecendo no seu vídeo para você mandar seu recadinho pra gente. Nós temos uma equipe preparada para receber o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, porque nós fazemos esse programa com muito carinho para você que nos acompanha. Então a sua opinião é sempre muito bem-vinda e também é muito importante. No programa de hoje nós vamos falar de um tema muito atual. Vamos falar sobre empreendedorismo. Você sabe o que é empreender? Quais são as características de um empreendedor? Será que empreender tem relação com inovação, com tecnologia? Pois é, a gente vai entender tudo isso num bate-papo que nós teremos agora com a Paula Fernandes. Tudo bom, Paula? Tudo bem, Betina. E você? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Muito obrigada pelo convite. A Paula tem toda uma formação na área de administração de empresas. Isso mesmo. Né, e trabalha há bastante tempo com empreendedorismo, é isso, né? É isso mesmo. Conta pra gente da sua formação, Paula. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em administração industrial pela USP e sou mestranda pela FEI, no segmento de mercados e consumo. Trabalhei 20 anos na Editora Abril, na área de gerência de circulação, gerência de marketing, na área de inteligência competitiva e também na área do varejo. Bacana, e agora é professora do NASP Campus Engenheiro Coelho, no curso de administração, é isso? Exatamente. Além da administração, do empreendedorismo também na área de engenharia civil. E tenho uma empresa, sou uma empreendedora. Olha que bacana, interessante. Com todas essas habilidades, né, com todos esses talentos, você entende que é importante que os alunos de qualquer curso compreendam o que significa empreender e tenham uma visão sobre empreendedorismo? Isso é importante? Muito importante. Por exemplo, na área da administração já subentende-se que o administrador precisa entender um pouco sobre empreendedorismo. Tem tido muito incentivo do governo de colocar o curso, né, a matéria de empreendedorismo em outras áreas. Por exemplo, eu dou para engenharia civil. Por que é importante? O engenheiro civil, ele sai do curso como um técnico, né? Ele tem a formação técnica. E por que é importante o empreendedorismo? Caso ele tenha o desejo, a necessidade de abrir o próprio negócio, ele já tem uma base, pelo menos, saber como procurar, onde, né, ele tem que a busca das informações e como que ele faz nesse crescimento, né? De ter o próprio negócio, de empreender, ou mesmo dentro de uma empresa, aprende-se também um pouquinho sobre gestão de pessoas e etc. Bacana. Já que a gente está falando sobre esse tema, o que significa empreender? Qual que é a sua compreensão e a sua visão sobre isso? Betina, empreender, na verdade, todos nós somos empreendedores. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Quando você se decide pelo casamento, você está arriscando. É um empreendimento, né? É um empreendimento. Você está arriscando com um objetivo futuro, né? Então, empreender, na verdade, é um ato, é uma ação de arriscar algo, querendo colher algo no futuro. Por exemplo, eu acabei de plantar um pé de limão na frente da minha casa. Olha só. Eu arrisquei comprando a muda, plantando com o objetivo de, no futuro, ter os frutos, né? Então, todo mundo é empreendedor. Nesse lado do empreendedorismo, existem duas vertentes, né? Você tem um empreendedor por oportunidade e você também tem um empreendedor por necessidade. Ah, ok. Aquele que recebeu uma oportunidade e pode empreender a partir disso, e aquele que, de repente, está precisando ter uma ideia, criar alguma coisa nova e passa a empreender, então, por necessidade. É assim, 70% dos empreendedores no Brasil hoje são por oportunidades. O que isso significa? Ele enxerga uma oportunidade de mercado. Perfeito. Está na região dele, ele percebe que não tem uma pizzaria e tem uma demanda da região reprimida, por isso ele vai e empreende. Esse mesmo empreendedor de oportunidade também é um empreendedor por ideal, por um sonho, né? Ah, ok. Todos nós... Idealizou alguma coisa? Idealizou. Imaginei? Desde muito tempo. Eu idealizo ter um restaurante específico. Ele idealizou aquilo, então esse daí é o empreendedor por oportunidade e por sonhos. E tem aquele outro empreendedor por necessidade que compõe 30% dos empreendedores. Sim. Esse por necessidade é aquela pessoa que passou às vezes anos numa carreira numa empresa, né? Daí ele chega lá pelos seus 45, 50 anos, é demitido. Daí ele procura no mercado de trabalho uma oportunidade. E essa oportunidade às vezes não vem. Ou quando vem,
tem um salário muitíssimo menor, né? Então ele falou, o que que eu faço agora? Então ele pega pela necessidade, às vezes não consegue um emprego, pela necessidade ele pega os recursos que ele tem, às vezes de fundo de garantia, etc. E um automóvel que ele vende, uma casa que ele tinha, ele arrisca. Ele investe num negócio novo. Exatamente, ele investe num novo empreendimento. Ok. E a gente pode dizer, Paula, que sempre o empreendedorismo está relacionado à inovação? Tem essa relação? Olha, Betina, nós estamos falando do século XXI. Né? Quando a gente falava até o século XX, o que era importante no século XX? Eu, quando me formei há 20 anos atrás em administração de empresa, o que a gente estudava? A Revolução Industrial. Sim. Né? Henry Ford, as teorias da Revolução Industrial. Então, a gente vê que até o século XIX o mundo foi muito parecido, né? Teve, obviamente, muito igual, principalmente na área da administração. Quando chega no século XX, o que aconteceu com a Revolução Industrial? Mudou tudo, né? Mudou tudo, principalmente você vê na área dos transportes, né? Durante séculos, todo mundo andava o quê? De charrete, né? E no século XX, o que aconteceu? Surgem os carros e tal, e muda um pouco do contexto de vida. Quando a gente fala em século XXI, a gente tem que falar, não tem como você desassociar a inovação no século XXI com o novo comportamento da Web.com. Né? A internet está muito vinculada à inovação no século XXI. E um exemplo disso que eu posso te dar é que a gente vê que a segunda maior bolsa de valores do mundo é a bolsa de Nasdaq, que é uma bolsa que comercializa só ações da .com. Ok, relacionado a essa questão que nós estamos falando, então, de tecnologia, de web. Exatamente. Muito presente. E outro ponto importante que a gente percebe na inovação, qual que é o maior centro de inovação do mundo hoje? É o Vale do Silício, na Califórnia. Né? Então, está totalmente vinculada à tecnologia. Então, hoje em dia, a inovação e o empreendedorismo no século XXI andam juntos. Estão bem relacionados. Estão bem relacionados. Obviamente que você pode ter empreendimentos que não estejam vinculados à web, mas no século XXI é difícil você não pensar num empreendimento se você não vincular a tecnologia, né, ao .com. Posso dar um exemplo disso? Claro, com certeza. Quando há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, quando você queria comprar um eletrodoméstico, para onde você ia? Para uma loja de departamento, com né? certeza. E lá na loja de departamento, exatamente, você tinha ali 20 geladeiras que você queria abrir, ver, olhar, e você comprava na loja física. Hoje em dia, o que a gente faz? Você pesquisa na internet. Exatamente. Você pesquisa, além de você pesquisar todos os preços e todas as possibilidades, você acaba comprando pela internet porque você tem muito mais variedade. Então, não tem como você desvincular a inovação da tecnologia e desse movimento .com do século XXI. A gente pode falar que é um caminho sem volta, então. Acredito que sim. Diz um estudioso que fala que a revolução que vai acontecer no século XXI com a internet é muito superior ao que aconteceu no século XX com a Revolução Industrial. Interessante isso. E como que fica o Brasil nesse contexto? De empreendedorismo, de inovação, qual é a sua visão sobre isso, Paula? Olha, o Brasil teve uma pesquisa recente feita por órgãos internacionais com o apoio do Sebrae também, que fala que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Sério? O Brasil sempre está numa disputa com os Estados Unidos e com a China. E na última pesquisa, o Brasil foi eleito o país mais empreendedor do mundo. Só para você ter uma ideia, de cada 10 brasileiros, 3 são empreendedores. Olha, que coisa interessante. 30% da população é empreendedor. E outro dado relevante da pesquisa diz que o brasileiro tem 3 sonhos. O primeiro sonho é ter a casa própria. Acho que é de todos nós, né? O segundo sonho é viajar pelo país. E o terceiro sonho é ter o próprio negócio. Essa é uma característica dos brasileiros, então? Característica dos brasileiros. A pesquisa indicou isso. Outro dado importante é assim, estamos em crise. Daí a pergunta é, a crise favorece ou não favorece o empreendedorismo? Daí depende do ponto de vista. Depende é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. A minha avó diz assim, aos que choram e aos que vendem lenços. Isso, a oportunidade. Então tem essa característica também. Tem isso. E no Brasil, o que nós enxergamos nessa época de crise? Obviamente que surgem os empreendedores da necessidade. Muitos desempregados, você não sabe o que fazer, então o que você faz? Você arrisca. Sim. Você vende um carro que você tem, você pega um financiamento, você pede para o pai, você pede para o tio, você pede para quem puder te dar um dinheiro para investir, pega o seu fundo de garantia e você acaba arriscando. Essa é uma oportunidade e faz o empreendedorismo crescer no Brasil. A outra coisa
que faz o empreendedorismo crescer, é que existe uma demanda reprimida em época de crise para produtos novos e produtos com preços competitivos. Como estão todos em crise, na hora que você, novo empreendedor, entra no mercado, se você oferecer um produto novo com um preço mais barato, a chance de você crescer é gigante. Então, na verdade, existe uma oportunidade nesse segmento. Perfeito, perfeito. E de repente alguém está nos acompanhando agora, Paula, e está pensando assim, nossa, o meu sonho é, como todo brasileiro, também ter um negócio próprio, né? Além da casa própria, além de viajar pelo país, eu também quero montar meu próprio negócio. Que dica você daria para essa pessoa que está nos acompanhando e de repente ainda está na faculdade, está quase saindo da faculdade? Que dica você daria de empreendedorismo para essa pessoa? Olha, a dica que eu dou é que, primeira coisa, você precisa estar aberto à adaptação. Então, você tem que ser um camaleão, né? Se você continuar ainda com aquela visão anterior, se essas empresas, por exemplo, de venda de eletrodomésticos, não tivessem se adaptado à nova circunstância, à nova tecnologia... estariam fora do mercado, né? Estariam fora do mercado. Não que elas não existam ainda, elas existem. É importante o físico, mas é muito importante estar vinculado à web. Então, a primeira coisa, adaptação. Perfeito. Outra sugestão, se você puder abrir uma empresa .com, são os novos milionários. Olha só, você que está nos acompanhando, então uma dica aqui da Paula Fernandes, que é administradora de empresas, tem aí uma carreira de sucesso ao longo de vários anos. Se você abrir então a empresa vinculada ao .com... tem mais chances de dar certo. Relevância e credibilidade, né? No mundo de hoje, você precisa ter muita relevância naquilo que nos novos produtos, né? Mesmo em produtos na área de serviços, de comunicação e credibilidade com produtos bons e que tenham credibilidade no mercado. Perfeito. Outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos e que é de vital importância é o planejamento. Essencial, né? Essencial. Planejamento, eu acho que é a etapa mais importante para o empreendedor. Tem uma pesquisa norte-americana, como os americanos fazem muita pesquisa, né? Então a gente acaba roubando essas informações deles. Então, das empresas, as startups, que são empresas .com, abertas nos Estados Unidos, 70% fecham. Depois de 2 anos. E por que fecham? 98% das empresas que fecham foi por falta de planejamento. Em que ponto eles pecam? Esqueceram de planejar o quê? Esqueceram de pensar no quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, mas que pode ser bem prático. Você tem R$100 mil e você quer abrir uma pizzaria. Daí a pessoa que não se qualifica, que não busca, por exemplo, a ajuda do Sebrae ou de órgãos competentes, ela pega os R$100 mil, não tem muita experiência, ela vai lá e forma uma pizzaria linda, maravilhosa. Ela põe todo o dinheiro que ela tem na pizzaria. Lá. Exatamente. Isso daí ela começa a funcionar. Ela pegou tudo que ela tinha e colocou na pizzaria. Não sobrou nem um pouquinho. Nenhuma. Daí ela fica naquela esperança, olha, eu estou arriscando tudo que eu tenho. Ela fica naquela esperança que ela vai vender R$10 mil, por exemplo, no mês seguinte. E tem 8 de custos. Vai sobrar R$2 mil para ela. No começo tá bom, R$2 mil. Só que não acontece aquilo que ela... Estava prevendo. Tem um tempo, né, de maturação do negócio. Então, no primeiro mês, em vez de ela vender os 10 para sobrar 2, ela vende 6. Ela já começa o primeiro mês vendendo 2 mil no vermelho. E daí ela fica presa, obviamente, às taxas altas de juros dos bancos. Sim. Ela não planeja. O que ela precisaria ter feito? Primeiro, buscar os órgãos competentes para orientá-la. Dos 100 mil, ela poderia gastar apenas 50. Ela gasta 50, faz uma pizzaria mais simples, está no começo, com o tempo ela vai... Mas fica com uma reserva, caso dê algum problema, Exatamente. Alguma dificuldade, um imprevisto. Reserva para fluxo de caixa. Perfeito. As empresas não pensam no fluxo de caixa e como isso é de vital importância para o negócio. Por isso, muitas empresas fecham num curto tempo. Então, elas investem tudo o que ela tem, elas não pensam... Você tem que fazer um planejamento no mínimo de 2 anos de fluxo de caixa. Para respirar, para o negócio começar a crescer, para você começar a ter um retorno. Então, planejar, eu acho que é o principal nesse momento. É a palavra de ordem. É a palavra de ordem nesse momento. Exatamente. Perfeito. Essas dicas que a Paula Fernandes acabou de dar para quem, de repente, está saindo da faculdade ou já saiu da faculdade há algum tempo, também serve para você que é dona de casa, que acompanha o programa Concertos de Ideias, ou para você que tem uma outra profissão, atua em outras áreas, de repente está pensando aí, né, em investir, em montar um negócio próprio, para ter mais
mais renda, para ter mais lucro ou até para ter mais flexibilidade com relação ao horário, né? Exatamente. Muitas pessoas investem nessa área por conta disso também, né, Paula? Não, com certeza. Ela vai ser dona do próprio negócio. Não quer dizer que ela não vá trabalhar mais do que se ela fosse empregada. Porque quando você é empregado, você tem aquele comodismo de ter o salário, né? Todo dia 30, pingando ali, todo dia 15, pingando no seu salário, na sua conta corrente. Quando você é empreendedor, você tem que se esforçar muito mais. Porque depende exclusivamente de você, né? Depende exclusivamente de você. E Thomas Edison tem a famosa frase dele, né? Que 1% é genialidade e 99% é transpiração. E é muito isso. É muito isso. Então, a dica que eu dou para os empreendedores é assim, você vai ter que colocar a mão na massa. Você está abrindo uma pizzaria, não acha que você vai ficar só, no começo pelo menos, ali só na gerência da pizzaria. Você vai ter que aprender a fazer pizza, você vai ter que entregar, né? Tem um caso famoso do dono do Shining Box. Falou que no começo ele idealizou, né? Ele é dentista, na verdade, ele idealizou a franquia, né? Sim. Idealizou fazer comida chinesa, né? Delivery. E ele, no começo, ficava na chapa, entregava. Ele fazia tudo. Fazia tudo. Então, é muito importante o empreendedor ter esse espírito de colocar a mão na massa. Isso é de vital importância. Perfeito. Você falou aí num tempo de maturação do negócio, para a gente ter uma noção mais ou menos quanto tempo? De 2 ano, anos, pelo menos, 2 anos em média. Ok. Paula, obrigada por ter estado conosco no Conceito de Ideias. Prazer foi meu, obrigada pelo convite, espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza, obrigada pelas dicas. E obrigada a você que está nos acompanhando. Esse foi apenas o primeiro bloco do programa sobre empreendedorismo. A gente vai para o intervalo rapidinho, já volta para ver aí algumas experiências na prática. Não saia daí que a gente está de volta. Oi, já estamos de volta com o Conceito de Ideias. No programa de hoje, nós estamos falando sobre empreendedorismo. Você aprendeu aí o que significa empreender, quais são as características de um empreendedor. E agora, no segundo bloco, vai ser um pouquinho diferente. Vou conversar aqui com a Letícia Alves. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. O que o pessoal de casa vai acompanhar nesse segundo bloco do Conceito de Ideias? No primeiro bloco, nós vimos a teoria, o que é empreendedorismo, como empreender. Mas nesse bloco, nós vamos acompanhar pessoas que estão no início do seu empreendimento e quem já empreendeu há algum tempo está colhendo agora os frutos. Perfeito, vamos então juntos acompanhar essas experiências. A ideia do blog em si, de ser um blog, surgiu no meu semestre de iniciação científica do colégio, né? Eu faço publicidade e propaganda. E aí, nesse semestre em que eu estudei iniciação científica, eu decidi estudar os blogs de casamento. E a questão do casamento vem pelo fato de eu namorar desde os 12 anos. Eu sempre sonhei com essa coisa do casamento, já não é de hoje que eu falo disso. Sempre foi uma paixão muito grande. E aí, quando eu tive a oportunidade de poder estudar isso com mais tranquilidade e mais facilidade, eu vi que o jeito de eu extravasar esse amor que eu sentia pelo casamento era escrevendo sobre ele. Porque as pessoas não iam me censurar e eu ia poder falar sobre o que eu quisesse. Então, a ideia do blog de casamento veio disso. O amor pelo casamento já desde cedo e estudar o blog mesmo em si na faculdade. Eu estou aqui com a Eliede, gerente da loja Simulação, também parceira do nosso programa, e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Eliede, o que vocês fazem aqui na loja para mantê-la de pé e continuar vendendo bem? Então, nós temos aproveitado, né, as redes sociais para fazer o nosso trabalho, divulgação. A gente trabalha bastante com o Facebook, WhatsApp, Instagram, a gente vai até o cliente, a gente costuma fazer os condicionais, né, o delivery, leva até a cliente, aquela que não consegue vir até a loja, para que a gente continue trabalhando. Nós não ficamos de braços cruzados esperando o cliente vir até a loja, a gente também vai até o cliente. A gente faz, agora a gente está fazendo vídeos das roupas que chegam toda semana, a gente faz fotos, nós temos parcerias com outras lojas, temos modelos que querem divulgar até mesmo elas, a gente tira, né, foto com elas e posta no Facebook, no Instagram, vai divulgando por aí. Qual que é a importância de bons funcionários aqui na loja para que o empreendimento dê certo e vá para frente? Eles têm que estar pensando como empresa, né? Eu acho que a partir do momento que entra da porta para dentro, a gente tem que ser CNPJ e não mais CPF. Então, eu acredito que eles pensando dessa forma, tendo vontade de crescer também, não ficar, né, só na mesmice,
eu acho que já é um bom caminho para a gente ter um bom funcionário. E quais são as características de bons funcionários aqui na loja? O que eles precisam ter na hora de ser contratados? Precisam ser pessoas de confiança, né? Pessoas de boa índole, pessoas comprometidas, que estão afim mesmo e precisam de trabalhar. E é muito importante isso e acho que é a base de tudo. E que ser também responsável. queira ver o crescimento do empreendimento. Isso, exatamente, porque toda empresa tem algo a oferecer de melhor para aquele que tem vontade de crescer, né? Com certeza. Eu acho que a gente que tem que buscar galgar cada dia um degrau a mais e não ficar na mesmice. E assim, logo que você criou o blog, quais foram as maiores dificuldades assim, que você encontrou? Bom, a primeira maior dificuldade que eu sempre converso com todo mundo quando eu vou conhecer empresa e etc. é a questão da idade. O fato de eu ter 19 anos assusta muitas pessoas, porque geralmente os blogs, principalmente de casamento, são idealizados e escritos por mulheres já casadas, que já têm lá os seus 20 e tantos anos e têm suas experiências e etc. Mas a primeira dificuldade que eu encontro é a questão da idade, principalmente porque eu aparento ser muito nova e isso realmente assusta muitas pessoas, tipo, o que ela tá fazendo? Mas essa é a primeira dificuldade que eu encontro. A segunda maior dificuldade é o fato de ter um blog de casamento e não ser casada. Isso é uma coisa, assim, gritante, porque foi o que eu falei, os blogs de casamento são escritos por pessoas que já casaram, na grande maioria, ou pelo menos estão noivas. Eu não estou noiva e também não tenho namorado, mas não vou casar tão cedo. Sabemos que já existem vários blogs de casamento. Qual seria o diferencial do teu blog? Bom, sim, existem muitos blogs de casamento, a gente já está acostumado a ver e sempre vão surgir mais. O que eu costumo dizer de diferente do meu são duas coisas que eu julgo ser muito importante. A primeira é, sim, o fato de eu não ser uma noiva. Para mim isso é um diferencial porque eu tenho como expor a minha opinião como não noiva. Então, se eu achar uma coisa errada, ou se eu achar uma coisa que eu não concordo, ou uma coisa complicada, eu vou explicar da maneira como uma não noiva entenderia. Então, no meu blog eu procuro ter uma linguagem muito próxima para as pessoas entenderem realmente o que significa. Porque o casamento ele tem muito essa de protocolo, e altar, e cortejo, e número de convidados, e orçamento, e confirmação de presença. E tem gente que não é obrigada a entender isso, mas que quer casar. Então, o fato de eu não ser uma noiva traz essa coisa próxima da pessoa. Eu consigo falar com ela do jeito que ela entenda. E isso traz as pessoas para o meu blog, eu gosto bastante disso. E a segunda coisa é que eu costumo dizer que o meu blog é um blog de casamentos feitos de sonhos. São os meus sonhos que eu passo para as pessoas. Então, é legal ver o retorno que as pessoas me dão, porque elas também têm um sonho muito parecido com o meu, ou se elas não têm, elas contam para mim. E isso gera uma aproximação. Então, eu acho que são esses dois diferenciais. O fato de não ser uma noiva e o fato de expor os meus sonhos dentro de um blog torna isso diferente. Deixa de ser uma coisa mercado, deixa de ser só venda, deixa de ser só trazer inspiração e falar da vida de pessoas que eu não conheço. No meu blog, inclusive, eu procuro falar de casais em que eu ouvi, ou eu conheci, ou eu ouvi falar, porque são casais que realmente me inspiram. Eu acho isso muito legal. Então, esses são os diferenciais do meu blog. Camille, você já falou de como foi no início, falou de como está sendo mesmo o blog, mas quais são as suas perspectivas para o futuro? Bom, a minha primeira expectativa para esse blog é o meu casamento, né? Como eu costumo falar sempre nas coisas que eu escrevo, eu tenho esse sonho e eu acho que não é errado eu expor esse sonho para as pessoas. Eu quero que o blog dê certo, eu quero que ele alcance as pessoas que também têm esse sonho, mas o meu maior objetivo com o blog é virar uma referência para essas pessoas, entendeu? As pessoas que querem casar, que têm esse sonho, que querem aprender mais e de uma forma um pouco até mais fácil do que em outros lugares, é virar uma referência. Então, não quero ser famosa e idolatrada, mas eu quero que as pessoas queiram tirar dúvidas comigo. Eu quero ser uma fonte de inspiração para as pessoas. E não a inspiração pela minha história, mas sim pelo blog. Então, eu quero que aquelas pessoas que acreditam no casamento, que sonham com esse momento, e todas as pessoas têm o direito de sonhar com isso, bom, então eu quero que o meu blog se torne uma referência para as pessoas que querem casar, não só para noivas, para todas que têm esse sonho. Tanto é que por isso que eu invisto tempo e dinheiro e todos os meus sonhos e esforços nesse blog, entendeu?
O espaço que a gente está hoje, por exemplo, eu não idealizei ele para mim só, eu idealizei ele para as pessoas que querem casar serem recebidas aqui, falar do que gostam, para as noivas receberem fornecedores, é realmente para ser uma ponte entre o sonho do casamento e a pessoa. O Concerto de Ideias vai ficando por aqui, a gente encerra o programa sobre empreendedorismo, deixando para você todas essas dicas, experiências de pessoas que estão empreendendo ou que empreenderam já há algum tempo. Mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço muito carinhoso para Eliede e para todo o pessoal da simulação que tem fornecido as roupas, cuidado do figurino do Concerto de Ideias. Obrigada pelo carinho e pela parceria de vocês. A gente fica por aqui então, até a próxima semana. Até lá!